Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Eu quero que você pare para ouvir a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque é o caminho. Nós temos que ter esse entendimento, é o caminho para a salvação. E por mais que o mundo presente seja importante, e o é, nós não podemos desprezar. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado lá em Mateus capítulo 4, deixa eu mostrar para você, Mateus capítulo 4, versículo 1, ele falou sobre algo muito importante. Ele falou, nem só de pão viverá o homem. Significa o quê? Que o pão é necessário. Preste atenção. Ó. Mateus capítulo 4, versículo 1. Ó. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmão, tem posições que nós nos chegamos porque o próprio Deus nos leva àquela posição. Mas, pastor, Deus nos leva a uma posição de sermos tentados? É. Na verdade, Ele nos leva a uma posição onde nós seremos preparados. Para quê, pastor? Para alcançar o que pedimos a Ele. Para chegar aonde desejamos chegar. Você está compreendendo? Olha, preste atenção. A Bíblia mostra que o povo de Deus estava em escravidão. 400 anos era para ficar. Ficaram um pouquinho mais. Ficaram um pouquinho mais, pastor. Ficaram um pouquinho mais. Ficaram 430 anos. Por causa de quê? Se era 400 anos que era para ficar em escravidão. Por causa de um comportamento humano. Por causa de uma atitude humana. O povo já estava há 390 anos na escravidão. Debaixo do chicote dos egípcios. Coisa feia, coisa difícil, coisa complicada. Moisés, o homem que Deus escolheu para tirar o povo do Egito. Ele escolheu Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés vem e olha uma situação complicada. Um egípcio. Ele estava batendo em um hebreu, castigando um hebreu, maltratando um hebreu. Moisés não se conteve, deixou-se levar pela emoção. Para defender o hebreu, ele foi lá e matou o egípcio. Irmão, aparentemente, naquela época a luta era física. Aparentemente, a atitude de Moisés era correta. Ele estava defendendo um deles. Estava defendendo um do povo de Deus. Mas só que aquele negócio, irmão, tem coisas que você tem que entender que não é para você fazer, é para Deus fazer. É Deus que vai fazer, aí você vai se meter em se colocar na posição de Deus, vai trazer problemas para você. Olha só, 2:11. E Moisés já era homem feito. Êxodo 2:11. E Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Segue. Moisés olhou para o lado e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Segue. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro, por que você está batendo no seu patrício? Segue. O homem respondeu, quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar, como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou, já descobriram o que eu fiz. Segue. Quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Paramos aqui. Irmãos, basta para nós. Irmãos, presta atenção. Parecia ser uma atitude correta. Ele foi defender, mas na verdade era uma atitude que atrapalhou. Por quê, pastor? Agora ele teve que fugir. Ele teve que fugir.
e demorou 30 anos mais, demorou 40 anos mais para esse faraó morrer. Esse que queria matar ele. Demorou 40 anos para ele morrer. O povo estava 390 anos na escravidão, quando Moisés viu o egípcio maltratando o patrício dele. Ele matou o egípcio, fugiu. Demorou 40 anos, 390. Mais 10, 400. Era para ter saído em 10. Ficou mais 30. Quando ele morreu, o faraó, 430 anos, já tinha se passado que o povo estava no Egito, escravizado. Deus chamou Moisés para executar a obra. Você está compreendendo? Moisés tinha 40 anos de idade quando ele saiu do Egito. Com 80 anos de idade, Deus chamou ele para fazer aquela obra. Teve que esperar mais 40 anos. Tem pessoas que, por causa do comportamento dela, ela age segundo o coração dela. Ela age segundo as emoções. Ela não age segundo a palavra. Por ela agir segundo as emoções, ela está ainda presa na mão do adversário. Ainda o filho está preso. Ainda a mãe está presa. Ainda o pai está preso. Por quê? Porque ele não age segundo a palavra. Ele age segundo as emoções. Eu não posso agir segundo as minhas emoções. Eu tenho que agir segundo a palavra. Um dos frutos que o Espírito Santo nos dá é o domínio próprio. Eu sei que às vezes dá vontade da gente falar certas coisas, às vezes dá vontade da gente ter certos comportamentos, mas eu tenho que catar essa minha vontade e deixar de lado. E tenho que fazer o que a palavra diz. Senão eu vou atrasar a bênção de Deus na minha vida. Eu vou impedir a bênção de Deus na minha vida, às vezes. No caso aqui só atrasou, mas puxa vida, foram 30 anos a mais de escravidão que não era preciso, 30 anos a mais de sofrimento, 30 anos a mais de dificuldade, não era necessário. Não era necessário, mas por causa de uma atitude humana, se estendeu, se alongou a dor, se alongou a escravidão, se alongou o sofrimento. Nós temos que ter entendimento, que nós temos que respeitar a palavra. Nós não podemos agir como nós achamos melhor. Nós não podemos agir como os nossos olhos veem. Nós temos que agir como Deus orienta. Nós temos que agir como a palavra diz. Voltem lá em Mateus, por favor, capítulo 4. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Segue. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Por quê, pastor? Porque existe um limite. Existe um limite para tudo. Nós temos que tomar cuidado para não passar o limite. Como é que você tem tratado a tua esposa? Tem casamento acabando porque o marido está passando do limite. Ele está tratando a esposa como se ela fosse inferior a ele. Ela não é inferior a você. Ela não é superior a você. Só que ela não é inferior a você. Ela é um igual. Ela é um igual. A Bíblia diz que aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. Mas ele está passando do limite. Exige dela coisas que são contrárias à palavra de Deus no relacionamento. Não, se é minha mulher, você tem que fazer. Não, não tem que fazer. Ela, antes de ser sua mulher, você tem que ter esse entendimento. Ela pertence ao Espírito Santo. E tudo tem um limite. Você está compreendendo? Aí maltrata a esposa, maltrata o dia todo. Trata como se fosse um jumento, um burro, um tapete. Aí depois, quando chega a noite, quer exigir carinho da esposa. Quer que ela esqueça tudo que aconteceu durante o dia. Você vai perder a tua esposa. Está amarrado, pastor? Se você não mudar o comportamento, você pode amarrar o que você quiser. Por quê? A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. O que o homem planta, certamente colherá. Você tem que ter entendimento. E tem que mudar o comportamento. O comportamento, meu comportamento, o teu comportamento, o nosso comportamento, tem que estar de acordo com a palavra. Como é que você trata a sua esposa de qualquer maneira? Presta atenção. Aquele que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Põe isso dentro de você. Você não pode maltratar. Olha lá, Efésios capítulo 5, versículo 28. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Você tem que ser gentil. Você tem que ser generoso com ela. A Bíblia diz que eu devo tratar a minha esposa, a minha mulher, com honra, observando que ela é o vaso mais frágil.
o vaso mais frágil. Se é um vaso, se é uma coisa frágil, eu tenho que manusear com delicadeza, com gentileza, com cuidado. Uma coisa frágil, se você não manusear com delicadeza, com cuidado, você vai quebrar. Aí vai acontecer o que eu vejo acontecer com muita gente nessa minha carreira. Vai perder. Porque parece que é o seguinte, eu casei, então eu estou seguro, agora eu não tenho mais que conquistar minha mulher, eu não tenho que ser mais gentil com ela, eu posso tratá-la de qualquer jeito, porque já é minha e acabou. Você está enganado. Não é assim que funciona. Preste atenção. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco, e que por isso você deve tratar com respeito, porque a esposa também, vai receber junto com você o dom da vida. A mesma salvação que você vai receber, ela vai receber. Mas essa cultura que nós temos, principalmente no Brasil, de achar que o homem é melhor do que a mulher, irmão, tem que acabar. Não, quem manda aqui sou eu. Para dessa bobeira. Não, pastor, eu sou o cabeça. Mas só que o cabeça da igreja é Jesus. Por mais que você seja o cabeça da casa, e isso não pode ser desprezado, isso não pode ser desrespeitado, não faz você melhor do que ela. Porque antes de você ter o entendimento que você é o cabeça do seu casamento, você tem que entender que o cabeça da sua vida é Jesus. E o teu comportamento com a tua mulher tem que ser segundo a palavra. Não pode ser fora da palavra. Você compreende, sim ou não? Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as... Você tem que entender que um relacionamento complicado entre você e sua esposa não vai trazer só um problema para você no convívio. Porque, presta atenção, irmão. Você chegar em casa, a mulher está com aquele bico daquele tamanho, isso é ruim. Não é ruim? Não é ruim? A tua mulher é machucada? A tua mulher é triste? A tua mulher infeliz? É ruim. Mas só que isso não é só ruim no relacionamento. Isso vai atrapalhar também o teu relacionamento com Deus. Por quê, pastor? As tuas orações serão impedidas. Vou mudar a linguagem, vai ficar melhor para você. É NVI. Coloca na NVI para mim, por favor. 1 Pedro 3,7. Olha só. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Seja sábio. Não tem sabedoria? Pede. Deus, minha mulher é complicada. Porque tem mulher que é complicada mesmo. Minha mulher é complicada, Deus. Me dá sabedoria para lidar com ela. Por quê? Porque eu quero que ela seja feliz. Ela merece ser feliz. Ela é a mãe dos meus filhos. Eu quero que ela tenha felicidade, eu quero que ela tenha paz, eu quero que ela tenha alegria, eu quero que ela tenha prazer de viver. Me dá sabedoria para lidar com ela. Em nome de Jesus. Pede. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Do mesmo modo, você, marido, seja sábio no convívio com as suas mulheres. E trate-nas com honra. Você trata a tua mulher com honra? Ou, numa diferença, você fica contra ela a favor da sua mãe? Ou, numa diferença, você fica contra ela a favor dos seus filhos? Ou, numa diferença, você fica contra ela a favor dos seus amigos? Não, não. Mas ela está errada, pastor, não importa, trata ela com honra. À parte. Com jeito. Chega para ela e fala depois, bem, você não agiu certo. Minha mãe estava certa. Você estava errado. Eu fiquei do teu lado porque você é minha esposa, mas o teu comportamento foi fora da palavra, bem. Olha o que a Bíblia diz. Porque a correção ela tem que ser feita de acordo com o que diz mostra a palavra para ela. Olha o que a Bíblia diz. Você não comportou bem de acordo com a palavra. Então a gente não pode tratar as pessoas dessa maneira. Conversa com ela. Bem, é nosso filho. Não é assim que age com o nosso filho, bem. Você está fora da palavra. Não é assim. A Bíblia diz dessa maneira, não podemos ser espancadores. Por que você está batendo na criança? Não, é que ela é isso, aquilo. Não, bem, não é assim. Vamos buscar sabedoria para tratar o nosso filho. Ou seja, mas você tem que tratar sua mulher com honra. Você tem que tratar sua mulher com honra. É o que a Bíblia está mandando fazer. Tratem-na com honra,
como parte mais frágil e co-herdeiras no dom da graça. Ou seja, ela é herdeira com você. O co-herdeiro é isso, é herdeiro com o outro. Então, ela é co-herdeira com você no dom da graça. Ou seja, que é a salvação da vida. De forma que não sejam interrompidas as suas, vai ser interrompida. Tem casal que não conseguiu entender ainda. Agora, essa responsabilidade de ter harmonia no casamento não é só do marido. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. A mulher não pode ser cabeçuda. A mulher não pode ser tola. A mulher tem que ser inteligente. A mulher sábia edifica o lar. A tola, a Bíblia diz, destrói com as próprias mãos. Eu sou casado há mais de 35 anos, fez 37 anos agora, nesse dia 12 de dezembro do ano que terminou. E se o meu casamento existe, se a minha família existe, é por causa da mulher que Deus me deu. Ela é sábia. E uma das coisas que faz uma mulher ser sábia é aprender a se calar. A mulher sábia edifica o lar. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. A mulher sábia, ela edifica. A insensata, com as próprias mãos derruba. Tem mulher que é insensata. Tem mulher que é briguenta. Lá no livro de Provérbios, aqui no livro de Provérbios, nós estamos em Provérbios, lá no capítulo 30 de Provérbios, fala sobre 4 coisas que a terra não suporta. E uma delas é mulher que arruma casamento e é rixosa. Irmão, tem mulher que é rixosa, geniosa, briguenta, qualquer coisa explosiva. Não pode. Por quê? Está tendo comportamento de tola. Salomão, uma certa ocasião, falou que a palavra do sábio é o silêncio. E às vezes, irmão, a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábios, por sábio. Olha lá, Provérbios capítulo 30, versículo 21. 3 coisas, preste atenção, 3 coisas fazem tremer a terra. E a quarta, ela não pode suportar. 3 coisas fazem tremer a terra. E a quarta, ela não pode suportar. Segue. O escravo que se torna rei. O insensato, farto de comida. Preste atenção. O escravo que se torna rei. O insensato, farto de comida. Segue. A mulher, como é que é? Desprezada, que por fim se casa. E a escrava, que toma o lugar da sua, muda para Nova Almeida atualizada. Começa de novo. Preste atenção. Isso. 3 coisas fazem a terra. Na verdade, são 4 que ela não pode suportar. Segue. O escravo que se torna, o insensato que anda farto de pão. Segue. A mulher que se casa e o escravo que se torna herdeiro da sua senhora. Coloca na outra linguagem. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar. O escravo que se torna, o tolo que tem para comer tudo, segue. A mulher de mal que arranja casamento. E a escrava que toma o lugar da sua, a mulher de mau gênio que arranja, troca a linguagem. Só mais uma. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Segue. Pelo certo, quando reina,
Pelo tolo, quando anda farto, segue. Pela mulher aborrecida, quando se casa. Tem uma tradução que eu procurei aí, por isso que eu mandei colocar várias. Fala justamente, a palavra é justamente essa, a mulher rixosa. É que o meu pessoal não sabe qual é, nem eu sei qual é. 21:19. Provérbios. Coloca aí para mim, ela falou que fala. Vamos ver se ela é crente mesmo. Agora é a prova dos 9. Lembra quando você, na escola, você tinha a prova dos 9, né? 9 fora, não era isso? Faz tanto tempo que eu nem sei se é verdade. Eu nem sei se era desse jeito mesmo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher. Coloca na linguagem de hoje, vamos ver. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando. É porque é complicado, né, irmão? Complicado, né? Tem mulher que nada está bom para ela, né? Eu nunca vi desse jeito. Então ela se comporta como o quê? Como tola. E ela vai destruir o casamento dela. Ela vai destruir a família dela. Irmão, a responsabilidade de ter um lar estável não é só da mulher. E não é só do marido. É dos dois. Então, eu mostrei para você um comportamento que a mulher não pode ter. E um comportamento que o homem não pode ter. Por quê, pastor? Porque senão vai afetar o relacionamento com Deus. Volta lá. Para que não sejam interrompidas as vossas... Porque serão interrompidos, pastor? Serão. E tem gente que cai na mesma armadilha o tempo todo. Na mesma armadilha o tempo todo, está sempre brigando com a mulher, está sempre brigando com o marido. Tem mulher que não sei o que acontece com ela, está sempre com a mesma situação. Nunca está bom, está sempre insatisfeita. Não, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque senão as nossas orações, elas serão impedidas. Busque sabedoria para lidar. A Bíblia diz que nesse mundo tereis, e uma das aflições que nós temos nesse mundo são os relacionamentos. Por quê, pastor? Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um temperamento, e você se casou com alguém, talvez, com uma cultura completamente diferente da sua, que pensa completamente diferente de você. Então você tem que ter entendimento, porque dali vem uma família. Que exemplo você vai ser para os seus filhos? Que exemplo você vai ser para os seus netos? Que exemplo você vai ser para as pessoas que estão à tua volta? Então, em todo momento, você tem que ter um comportamento de acordo com o que diz a palavra. Volta lá em Mateus capítulo 4. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com... É porque tudo tem um limite. Nós temos um limite. Você tem que entender também que o teu filho tem um limite. Vós, pais, não aborreceis os vossos? Por quê? Porque tem um limite. Não é porque é meu filho que eu posso falar com ele de qualquer maneira. Não é porque é meu filho que eu posso tratar de qualquer maneira. Às vezes eu falo isso, tem pessoas que às vezes não concordam de si, mas é uma grande verdade. O filho não é seu. É meu, pastor? Não é. Ele pertence a Deus. E Deus colocou ele nas tuas mãos com a responsabilidade de orientá-lo no caminho de Deus. Tem pai preocupado e trabalha, e se esforça, e luta, e briga, e vai, para que o filho tenha uma condição financeira boa, para que o filho tenha cultura. E o filho às vezes fala 1, 2, 3 línguas, e investe na educação do filho. E está errado, pastor? Eu não estou falando que está errado. Está muito certo. Está certo demais. Mas só que não investe da mesma maneira espiritualmente. E aí está errado. E aí está errado. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Coloca o 20 aí, fica melhor. Isso. Filhos, presta atenção. O dever cristão de vocês, presta atenção, é
obedecer sempre o seu pai. E a sua? Isso aqui é dever o quê? Dever cristão. O que é um cristão? Alguém semelhante a Cristo. Então, qual é o dever do filho? Obedecer. É dever a Cristo. Obedecer sempre. Sempre, pastor. Mesmo meu pai e minha mãe estiver errado, sempre. Aqui está escrito, se o pai estiver errado, não é para obedecer? Aqui está escrito, se a mãe estiver errado, não é para obedecer? Porque às vezes eles estão errados. Às vezes, na ânsia, no desejo de fazer o bem, de levar o filho a uma boa situação, às vezes ele erra. Passa da medida. Passa da medida. O pastor está no lugar de quem cuida da ovelha, de quem protege a ovelha. Mas às vezes, na ânsia de proteger a ovelha, o pastor às vezes também passa do limite. Por quê? Porque é humano. Então, às vezes, o pai passa. Poxa, pastor, meu pai me bateu quando eu era criança, mas ele bateu só por bater? É porque ele olhou para você e falou, estou com vontade de bater, vou bater? Não, você teve um comportamento que o levou àquele comportamento. E talvez o comportamento dele foi exagerado, ele foi além do que deveria. As pessoas do passado, principalmente, elas exageravam, às vezes na disciplina. Às vezes eram violentas demais. Às vezes agrediam os filhos, mas não era por maldade. Era na ânsia, no desejo de levar o filho a fazer o que é certo, mas errou, passou do limite. Então o pai também tem que ter esse entendimento, que ele não pode passar do limite. Por isso que eu estou mostrando para você. Filho, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu e à sua, porque Deus gosta disso. Oxa, esses dias eu até mudei a mensagem que eu ia dar, quando eu vi uma mãe chamando a atenção de uma filha, falei, está amarrado esse demônio aí em nome de Jesus. Honrar pai e mãe. É mandamento com promessa. Para que seus dias sejam prolongados na terra. Tem filho morrendo antes da hora porque não honra pai, não honra mãe. Não respeita pai, não respeita mãe. Não. Tem filho que a vida acabou para ele. Por quê? Porque ele vive numa prisão de drogas. Vive numa prisão de vício. Numa prisão de prostituição porque ele não soube honrar o pai e a mãe. Não soube honrar. É coisa séria. Versículo 21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem. Tem pai que exagera, é aquilo que eu falei. Não é porque é o teu filho que você pode tratar de qualquer maneira. Já teve momentos na minha vida, eu, Antônio Júnior, que Deus mandou ir pedir perdão para minha filha. Ela era pequena. Falei, mas é minha filha, vai pedir perdão para ela que você está errado. Tive que catar, sentar e falar, filha, pai agiu errado. Me perdoa em nome de Jesus. Não é assim que a Bíblia manda educar os filhos. Então você tem que educar o teu filho de acordo com a palavra. Você quer que teu filho seja um homem de bem? Quer que a tua filha seja uma mulher de bem? Quero. Dê exemplo. Mostra Jesus através da tua vida, através do teu viver. Quando é que o teu filho te viu dobrar os joelhos para orar? Quando é que o teu filho te viu fazer um jejum? Quando é que o teu filho te viu com a Bíblia na mão estudando? Quando é que você fez um culto familiar? Senta aí, pessoal, vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Quando? Agora o teu filho estiver mentindo. O teu filho estiver olhando para a mulher que não é a tua, que é a mãe dele. Estiver falando palavrão. Estiver maltratando a mãe dele. Oxe, e vice-versa. Ver você maltratando o seu marido, xingando o seu marido, maltratando ele, maltratando ela. Como que eles vão servir a Deus desse jeito, se nem você serve? Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? É coisa séria. É coisa séria. Da mesma maneira que tem que ter harmonia entre marido e mulher, tem que ter harmonia entre pai e filhos, tem que ser um lar que viva para servir a Deus, que ande de acordo com a palavra de Deus. É coisa séria, gente. É coisa séria. E as pessoas que estão à nossa volta, nós temos que mostrar o Senhor Jesus através do nosso comportamento. Às vezes nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. Hebreus, capítulo 13.
Estou terminando já. Porém, na linguagem de hoje, versículo 1 em diante. Continuem a amar uns aos outros, como irmãos. Você tem amado. Está ao seu lado como irmão em Cristo. Aquela pessoa que faz tempo que você não vê ela na igreja. Você até a conhece. O que você está fazendo para ela voltar para a igreja? Você está jejuando? Você está orando? Você está lutando por ela? Você está estendendo a mão? Você está mandando mensagem? Você está fazendo visita? O que você está fazendo? É coisa séria. Segue. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Agora, receber bem, presta atenção. A cultura daquela época não tinha hotel. Não tinha hotel. Então, quando um viajante chegava, era cultura, abrir a porta da casa para ele entrar. Está compreendendo, sim ou não? Passar a noite ali. Se você ler a Bíblia, você vai ver que isso era cultura, era comum, era costume. Agora, preste atenção. Hoje eu não vou ficar abrindo a minha casa se qualquer um entrar. Pastor, como é que eu vou cumprir essa palavra? Receber no meu coração. Eu não gostei dele, mas você nem conhece. Você tem que aprender a ser hospitaleiro. Tem que receber bem no coração. Só por que você não gostou? Porque não concordou com você? Agora tem que ver também, talvez ele não gostou de você também, do teu comportamento. Nós temos uma mania de achar que as pessoas têm que ser como a gente acha melhor. E cada um é um indivíduo. Você tem que respeitar a pessoa como ela é. Você tem virtudes e tem defeitos. Eu tenho virtudes e tenho defeitos. Por quê? Nós somos humanos. Agora, por que é que eu tenho que ser como você quer? Por que é que você tem que ser como eu quero? Não. Agora, tanto você quanto eu temos que nos empenhar, nos esforçar para sermos como Deus quer que sejamos. E como Deus quer que eu seja, pastor? Cada dia mais semelhante a Cristo. Amém? Está compreendendo, sim ou não? Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros e receberam anjos sem saber. Segue. Lembre-se dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Segue. Que o casamento seja respeitado por todos. Irmão, respeita o teu casamento. No teu leito deve ser sem mancha e sem mácula. Coloca no teu coração, homem de uma só mulher. Homem de uma só mulher. Sabe que eu me lembro de um caso? Eu estava trabalhando em campanhas e tinha um advogado que andava comigo o tempo todo. E uma certa ocasião eu cheguei de madrugada na minha igreja, eu era pastor em Guarulhos. E eu lembro que eu cheguei, era umas 2 horas da manhã. E a minha equipe estava lá me esperando. Só que quando eu chego no estacionamento, tinha uma senhora muito bonita, loira, dentro de um carro. Eu cheguei, olhei para a minha equipe lá tal, né? E eles, com outros palavras, não sei, pastor, quem está dentro do carro aí, parada e tal. Vamos perguntar, conversar. Ela disse que estava esperando alguém. Tal. Mas, ou seja, ela não estava oferecendo risco, tudo bem. Está ali no estacionamento esperando. Aí eu desci do carro, e o advogado, pastor, tal, um abraço, tal, e vai e entra no carro da mulher e sai. 2 da manhã. Os meus auxiliares, a minha equipe, tudo olhando. Eu entrei no meu carro, não conversei nada com eles, porque eu não tenho nada para conversar com eles. Entrei no meu carro, mas vi que eles ficaram escandalizados. Entrei no meu carro e fui embora. No outro dia eu encontro o advogado, que estava trabalhando comigo. Eu falei, amigo, deixa eu falar uma coisa com você. Cara, não foi legal o teu comportamento ontem. Ele, como assim, pastor? Eu falei, como assim? A gente chega 2 horas da manhã, senta no carro de uma loira que ninguém conhece lá. Ninguém nem sabe quem é essa loira. E mais que conhecer, se a Bíblia diz fugir da aparência do mal, senta 2 horas no carro da mulher e vai embora. Sai com a mulher 2 da manhã. Os meus auxiliares, eles ficaram escandalizados. Ele, não, pastor, não tem nada demais. Oxe, o que tem demais? Eu falei, fala para mim uma coisa. Não tem nada demais, tá bom. Então não houve maldade da tua parte. Não! E nem maldade da parte dela. Não, senhor!
Falei, tá bom. Eu falei, se fosse a tua mulher que tivesse entrado no carro de um rapaz 2 horas da manhã, aí não. Eu falei, aí não? Eu falei, então houve maldade. Porque se é inocente, por que ela também não podia? Então não é inocente. Então nós temos que ter cuidado. Você está compreendendo? É marido de homem de uma só mulher. O nosso casamento tem que ser respeitado. Muitas vezes não existe nada. Realmente não existe nada entre eu e ela. Mas quem vê? Quem olha? O meu comportamento é um comportamento onde eu estou fugindo da aparência do mal? Por exemplo, se a minha mulher me vê entrando no carro de uma mulher às 2 horas da manhã, ela vai gostar? Do mesmo jeito que você não vai gostar de ver o teu marido entrando no carro de uma mulher às 2 horas da manhã, sua mulher também não vai gostar. Então, respeita o teu casamento. Por quê? Porque isso é um desrespeito. Não, mas não houve maldade, pastor, é um desrespeito. Está compreendendo? Que o casamento seja respeitado por todos. E que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Mas não é só fiel fisicamente, não. É fiel aqui também, ó, na mente. A Bíblia diz que se eu desejar uma mulher, só de desejar eu cometo adultério. A minha mente é a mente de Cristo. Tem que colocar dentro de você. Eu não posso desejar, não só ter contato físico, eu não posso desejar também. Então, cuidado, respeita o teu casamento. Que o casamento seja respeitado por todos. Que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará, ó, os imorais e os que cometem adultério. Irmão, se tem um pecado que Deus abomina é o adultério. Fique longe de você. Não aceite isso. Ser tentado é uma coisa. Se aceitou a tentação, você já é responsável. A Bíblia diz que Cristo em tudo foi tentado e nunca pecou. Ser tentado é uma coisa, aceitar a tentação é outra. Cuidado. Segue, versículo 4. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. O que quer dizer isso, pastor? A tua segurança não é o dinheiro. Tem pessoas que é o seguinte, ela tem um amor ao dinheiro tão grande, porque não é errado o crente ter dinheiro, gente. Deus quer que você seja muito próspero. Qual é o erro? É o dinheiro teu crente. Tem pessoa que ela fica tão apegada, que ela nem entende que ela só tem porque Deus deu a ela. Quando é para oferecer para a casa de Deus, ela não quer, ela não aceita. Ela não concorda, ela se fecha. Por quê? Porque ela sente uma falsa segurança que o dinheiro traz. Ela acha que por ter dinheiro ela está tranquila, ela está segura. Irmão, não tem como você perguntar. Mas com todo o dinheiro que ele teve, ele não conseguiu ter segurança com o dinheiro dele. De quem, pastor? Bill Gates. Ninguém pode tomar o lugar dele na doença que ele teve que enfrentar. Ninguém pode tomar o lugar dele. Morreu. Ficou uma fortuna aí. Mas não trouxe a segurança. Por quê? Porque a segurança é Deus. Põe isso dentro de você. O mesmo Deus que me deu hoje vai me dar amanhã. O mesmo Deus que me deu hoje vai me dar amanhã. Tem gente que não é fiel nem no dízimo. Tem que o pastor ficar reclamando, falando, pegando no pé. Não, pastor, eu sou fiel, então você tem que mostrar que você é fiel. Não, ninguém precisa saber. Não é isso que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. E a minha vida tem que ser de acordo com o que diz a palavra. Não é de acordo com o que o pastor quer, é de acordo com o que a palavra diz. É assim que tem que ser a minha vida. Está compreendendo, sim ou não? Segue. Perdão, volta no 5, por favor. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca vos deixarei e jamais os abandonarei. Então fique tranquilo, que Deus te sustentou até hoje e Ele vai continuar te sustentando. Deus te deu até hoje e Ele vai continuar te dando. Deus fez por você até hoje e Ele vai continuar fazendo. Porque Ele é a tua segurança. Eu lembro quando Deus veio falar comigo, eu fiz uma oração, pedi a Deus para prosperar.
E o Senhor Deus falou para mim, o dinheiro não traz segurança. Foi só isso que Deus me falou. Eu entendi. Aí eu compreendi. Porque algumas pessoas são tão apegadas em dinheiro. Por quê? Porque elas se sentem seguras. Só que não é verdade. É uma falsa sensação de segurança. Porque não traz. Quem traz segurança é Deus. Amém? Segue. Portanto, sejam corajosos e afirmemos, o Senhor é o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo, que mal alguém pode me fazer. Ele é a minha segurança, e eu não tenho que ter medo, eu tenho que confiar. Compreende, sim ou não? Segue. Lembre dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Segue. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, me abençoou ontem, vai me abençoar hoje, vai abençoar amanhã. Segue. Não se deixe levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tirem vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio de obediências e regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Irmão, todo tipo de doutrina, a palavra doutrina é tipo de ensinamento, todo tipo de doutrina que não venha do Espírito Santo, ela não vai te ajudar, não vai te fortalecer. O que vai me tornar forte espiritualmente é a doutrina que vem do Espírito Santo, é o ensinamento que vem da verdade, da palavra. Regras humanas, preceitos humanos, não vai ajudar a mim, nem vai ajudar a você. Por isso que eu tenho explicado a você, não fique na palavra do homem, vá para a Escritura, examine a Escritura, baseie a sua vida no que a palavra de Deus declara. Amém? Por quê, pastor? O homem é falho. Segue. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o nosso altar. Segue. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo, a fim de oferecê-lo como sacrifício pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito profundo. Segue. Você não está entendendo nada, você vai entender. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para, com o seu próprio sangue, purificar o povo do seu pecado. Segue. Dos seus pecados. Segue. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos as mesmas desonras que ele. Está falando do quê, pastor? Não entendi nada. Irmão, está falando de Jesus ter sido crucificado fora de Jerusalém. Irmão, Deus está mandando você sair. A Jerusalém, natural. Deus está mandando você sair do tipo de comportamento, do tipo de vida que o mundo tem e se aproximar a Jesus. Nós temos que viver fora do mundo. Vamos sofrer a perseguição, desonra que Jesus sofreu. Não tem problema, mas vamos participar da glória que ele recebeu também. Agora você está vivendo fora do mundo? A maneira que você vive, o tipo de vida que você tem, está de acordo com a palavra ou está de acordo com o que o mundo vive? O tipo de relacionamento que você tem com a sua esposa, o tipo de relacionamento que você tem com o seu filho, o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas à sua volta. Quando você está sozinha, é de acordo com o que diz a palavra? Ou você imita o comportamento que as pessoas do mundo têm? É disso que ele está falando. Está mandando nós sairmos do acampamento. Está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque é um acampamento, isso aqui tudo vai acabar. Isso aqui não é permanente, não. Acampamento é isso, é um lugar provisório. Isso aqui não é permanente, é provisório. Esse mundo vai acabar e tudo que nele há. Está compreendendo, sim ou não? Segue. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dura para sempre. Pelo contrário, procuremos a cidade que virá depois. Segue. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Segue. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros,
pois são esses os sacrifícios que agradam. Quer saber que agrada a Deus? Ajude as pessoas que estão à sua volta. Não é só a obra dele, não. As pessoas que estão à sua volta. Não se preocupe, não se importe só com você. Não se importe só com você. Segue. Obedeça aos seus e sigam as suas. Deus colocou eu como seu líder? Tem que obedecer. Não, mas aqui eu não quero. Tem que obedecer. É lógico que eu tenho que ter sobriedade e mostrar para você só a palavra. Por isso que eu não imponho o meu pensamento. Eu só mostro a palavra. Por quê, pastor? Porque eu sei que eu não erro. Por quê? Porque a palavra é verdade. Mas você tem que obedecer. Tem gente que não obedece. Você fala para fazer, a pessoa não faz. É que eu quero desse jeito. Eu não concordo. Só que você está fora da palavra. Eu não faço aquilo que eu quero muitas vezes. Eu faço aquilo que é necessário ser feito. Às vezes eu faço o que eu quero. Se o que eu quero não está contra a palavra. Compreende, sim ou não? Obedeça os seus líderes e sigam as suas. Pastor, eu não gosto desse negócio de dar ordem. Eu não gosto. Mas só que é a palavra. É a palavra. E nós temos que aprender a obedecer a palavra. Obedeça os seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das suas necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem a eles, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão. O trabalho não vai deixar de ser feito. E vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês. O prejuízo é seu. Coloca na NVI esse versículo 13:17. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não pois isso não seria proveitoso. Irmão, e na minha carreira eu sei, 99% do trabalho que eu fiz com alegria. Mas teve 10% que eu fiz na marra. E não foi bom para eles. Não foi bom para a igreja. Não produziu para eles o que eles precisavam. Por quê, pastor? Como que você ajuda uma pessoa rebelde? Como que você ajuda uma pessoa que não ouve, não obedece? Você orienta, ela não faz. Ela quer fazer do jeito dela. Aí não tem jeito. Nem Deus pode ajudar aquele que não obedece. Para ele poder te ajudar, você tem que obedecer a ele. Você entende, sim ou não? Sim ou não? Que Deus possa falar mais no seu coração. Nós vamos tomar a Santa Ceia. Vamos ficar de pé. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Tchau. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.